Você crê naquilo que fizemos essa noite? Eu creio. Queridos, nós estamos vivendo, sim, um momento que talvez nunca tivemos vivido como esse, um tempo como vivemos como esse. Mas eu acredito também que é o momento ideal, propício, para que a igreja no Brasil, eu não estou falando verbo da vida, eu estou falando para a igreja, amém? A igreja no Brasil, ela seja levantada com uma intercessão profética, com uma intercessão consciente de quem é no Senhor, amém? Antigamente, nós vivemos movimentos de oração e adoração, e nós vivemos esse movimento um tanto separado da palavra. Era um mover por mover, era algo que foi poderoso, muitas pessoas experimentaram, mas, na verdade, a palavra ela não tinha uma construção, algo que segurava aquelas pessoas ali, e por isso a gente viu que esse mover, ele veio e foi. Mas eu acredito agora, queridos, que esse mover de Deus, ele se aproxima outra vez. Mas ao passo que esse mover se aproxima, nós precisamos discernir os tempos da nossa vida. Nós precisamos discernir os ventos que vêm. E nós precisamos estar embasados e conhecer a palavra, para que nós retenhamos esse mover que vai estar para chegar. E eu já sinto o cheiro, amém? Eu já sinto o aroma. Mas nós precisamos estar embasados na palavra. Porque quando nós estivermos embasados na palavra, esse mover ele vai ficar até que ele venha, amém? Ele vai vir, em breve ele vai vir. E nós vamos nos manter firmes na palavra, porque ele diz que ele vai voltar como sendo chamado a palavra de Deus, amém? E ele vai vir e encontrar um povo sendo movido sim, pelos dons e o mover do Espírito Santo, mas arraigado na palavra de Deus. Amém, queridos? Nada vai roubar isso de nós. Nada mais vai fazer com que nós percamos essa onda do Espírito de novo. A não ser que nós não entendermos aquilo que se passa ao nosso redor. Aquilo que se passa dentro de nós. Amém, queridos? E essa noite eu me propus a falar um pouco a respeito da nosso ser, das 3 dimensões do nosso ser. Amém? Nós somos um espírito, amém? Temos uma alma e habitamos num corpo. Eu falo seguido sobre isso, mas eu creio que há uma inspiração da parte de Deus hoje para falar mais uma vez sobre isso. Há 2 versículos que a gente sempre cita para testificar que o homem ele é em 3 dimensões, assim como o Pai é trino, amém? Há 2 versículos na palavra, e um deles está em 1 Tessalonicenses 5:23, e nós vamos ler lá esse texto, amém? Eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Aleluias, glórias. Oh, aleluia. Eu acho que é segunda, eu estou em Timóteo. Oxe, glória. Aleluia, você achou? Eu quase. 5, 23. Ali o versículo diz assim, que o próprio Deus da paz, vocês viram que o nosso Pai, nosso Deus é Deus da paz? Amém? Nenhuma guerrilha, nenhum movimento contrário vai tomar nossa nação nesses dias, amém? Tudo o que tiver que acontecer na nossa nação nesses próximos dias vai acontecer, mas em perfeita paz, porque nós servimos um Deus de paz, amém? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Lá em Hebreus capítulo 4, tem uma outra passagem que fala das 3 dimensões do nosso ser. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Eu sempre falo essa palavra aqui, eu gosto muito dessa palavra, porque ela é de fato aquilo que me ajuda a discernir todas as coisas que eu preciso discernir, amém? Você chegou lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva. Você pode dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém, queridos? Essas 2 palavras, elas dão base para aquilo que eu vou falar nessa noite para você. Amém, queridos? Nós somos um espírito. Quando nós estávamos separados de Deus, o nosso espírito, na verdade, estava morto, vamos dizer assim. O nosso espírito, nós éramos uma alma vivente. Nós estávamos aqui com as nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, o nosso emocional, tudo em dia, nossa alma. Mas no espírito, de fato, nós nascemos espiritualmente quando entregamos a nossa vida para Jesus, amém? E aí então o nosso espírito que estava, vamos dizer, adormecido, porque morto não estava, Eu falei que estava morto, mas não estava morto, estava adormecido, separado de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, Ele vivificou o nosso espírito, Ele recriou o nosso espírito por dentro, o nosso espírito humano. É como se Ele construísse de novo algo que estava em cacos, algo que estava sujo. Ele disse, isso não presta para conter a minha glória, e eu vou refazer algo da mesma espécie que eu, amém? Então nós falamos que Ele nos refez e Ele nos criou. Então nós temos a vida Zoe de Deus dentro de nós, amém? O nosso espírito humano, recriado em Deus, ele pode comportar a própria vida de Deus, a vida Zoe de Deus dentro de nós, porque o odre foi refeito, amém? Você concorda que quando nós lemos aquela passagem da Bíblia que fala sobre os odres novos, os odres velhos, e ele fala sobre remendo, e ele diz que se colocarmos um remendo num odre, um remendo novo, de um pano novo no odre velho, ele, quando coloca o vinho novo, ele não vai suportar, ele vai romper, porque o odre estava velho. E Deus não remendou nosso espírito, queridos, amém? Deus não remendou. O nosso espírito estava sem luz, apagado, distante, longe de Deus. E Deus olhou para nós e viu que nós éramos um odre velho. E a glória que Ele tinha para depositar dentro, Ele precisou fazer um odre novo. Para conter essa glória, o Espírito de Deus que veio habitar ou tabernacular dentro de nós, quando nós nascemos de novo, amém? Então, nós podemos dizer que nós temos um espírito novo. A Bíblia fala, 1 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novo aonde? No Espírito. Você pode dizer, novo no Espírito? Meu espírito é um espírito com Deus. Amém, queridos? O nosso espírito, então, ele está novinho em folha, ele está apto para receber todas as promessas, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. No nosso espírito, nós estamos preparados para viver intensamente cura divina, a prosperidade de Deus, viver em alegria plena. Nós temos a vida, a plenitude de vida de Cristo que Ele falou que nós teríamos. Lembra que Ele disse lá em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Essa vida abundante, ela está dentro do nosso espírito humano recriado em Deus, amém? Nós temos a própria vida de Deus dentro de nós, amém? Nós podemos dizer que o que reveste nosso espírito humano são as emoções. São as emoções, a alma. E nós vamos ver que a alma, ela é algo interessante. A alma, ela ficou como responsabilidade nossa de desenvolver a salvação da nossa alma. Amém, queridos?
E a alma, quando nós nascemos de novo, ela continua a mesma. Nós olhamos para ela, você pode ter vindo, não sei se você se lembra do dia que você entregou a sua vida a Cristo. Você entregou, talvez você chorou, talvez você fez ali todo um escândalo para receber a Cristo, ou tu ficou bem quietinho. Tem algumas personalidades que recebem bem na quietude. E você saiu desse lugar e você chegou lá fora e você viu que os sentimentos estavam lá. Que aquele sentimento de raiva, aquela falta de perdão estava lá. Aquela preguiça ou aquela vontade de fazer algo errado estava lá, dentro da sua alma. E aí você se pergunta, puxa vida, mas eles me disseram que quando eu aceitasse a Cristo, eles fizeram um apelo para mim e disseram que se eu viesse à frente e rendesse a minha vida a Jesus Cristo, tudo seria diferente, a minha vida nunca mais ia ser a mesma. De fato, queridos, a nossa vida nunca mais é a mesma, mas é no Espírito, para começar é no Espírito, amém? Nós saímos daqui, a nossa alma ela permanece como ela está, mas aí começa o nosso trabalho em Deus, amém? Jesus ele trabalhou e trabalhou bem, para que nós pudéssemos andar em plenitude de vida, e aí começa o nosso trabalhar em Deus, amém? E aí Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, se você quer abrir, segurança para vocês, ouvir as mesmas coisas, amém, queridos? Romanos, capítulo 12, e ali Paulo vai falar a essa igreja em Roma, e ele diz, portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, você está compreendendo aqui que ele diz, que se ofereçam. Não está dizendo aqui que Deus vai fazer, mas Ele está pedindo para você se oferecerem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Uau! E aí continua o versículo 2 e diz assim, e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Ele está dizendo, transforme-se você pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, amém? Então há alguma coisa que nós precisamos fazer para experimentar essa boa, essa agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é essa coisa? Não se amoldar ao padrão desse século. Eu recebi a Cristo, eu estou lá fora, o mundo rouba, eu não roubo mais. O mundo mente, eu não minto mais. O mundo faz falcatrua, eu não faço mais. Eu não mais me amoldo, eu não estou mais na forma do mundo, porque eu agora ganhei uma forma nova, amém? A palavra de Deus diz que nós não fomos deixados nessa terra sozinhos. Jesus subiu e Ele disse que deixaria o conselheiro, o consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos conduziria toda a verdade. Sabe, queridos, e o Espírito Santo é esse amigo poderoso que Ele está em nós. Ele habita dentro de nós, Ele está no meio de nós. E quando nós precisamos de ajuda, Ele é o nosso ajudador. Quando nós precisamos de um amigo, Ele é o nosso amigo. Sabe, queridos, que solidão é algo que todos nós passamos. Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto muito sozinha. Você se sente sozinha? Sim, me sinto. Eu me sinto muito sozinha às vezes. Por incrível que você pareça. Mas isso é um sentimento. Você sabia que solidão é um sentimento? Sabe onde é que o sentimento chamado solidão habita? Dentro da nossa alma. A nossa alma, ela é constituída de mente, intelecto, né? Vontade ou livre-arbítrio e as emoções. Então, a nossa mente, aqui Paulo está dizendo, ele diz assim, ó, transformem-se pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo assim, a vossa mente não tem que estar mais conectada com as coisas desse mundo, com as coisas desse século. Se lá fora eles fazem determinadas coisas e está tudo certo, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Bom, a palavra de Deus diz, não roube mais, não minta mais, aquilo que eu estava falando, que Tiago também fala. Então,
Eu tenho que renovar a minha mente. Como? Deus é um Deus de amor. Eu preciso meditar nas Escrituras e saber o que Ele diz que eu tenho que fazer. Como que eu devo proceder? A Bíblia fala claramente lá em Tiago. Vamos abrir em Tiago? Capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, ele é interessante. Nós vamos tocar em algumas outras coisas depois desse capítulo, mas lá no versículo 19 ele diz assim, eu não sei, a sua Bíblia, a minha tem um subtítulo e diz praticando a palavra. E diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, quando você sai lá fora, até aqui por enquanto, quando você sai lá fora e alguma coisa provoca a sua ira, você deve meditar essa escritura que diz assim, seja tardio para irar-se. Isso é renovação da mente. Você está entendendo? Eu dei um exemplo claro de coisas. Alguém pisou no teu calo, caluniou você, falou mal de você, e você não merecia. Você tem vontade de revidar. A sua alma se levanta por dentro, sentimentos de revanche vêm, e aí você deve pensar o quê? Não devo me amoldar a esse sentimento, porque a palavra diz que eu devo ser tardia para me irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Amém? Então isso é transformar, é renovar os nossos pensamentos, isso é transformar-nos pela renovação da nossa mente. Amém? O que eu faço então? Se eu já sei que eu estou transformando a minha mente, mas o que eu faço com os sentimentos? O sentimento, nós falamos da mente, nós falamos mente, vontade e emoções. Nós falamos agora um exemplo da mente. O que eu faço então? Vamos falar da vontade. A minha vontade, né? A vontade é livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós escolher. Amém? Nós somos livres para escolher o caminho do Senhor ou o caminho do mundo. A Bíblia fala que o caminho que conduz à salvação, ele é um caminho estreito. Aí você diz, eu não quero esse caminho não, é muito arroxo, é muito aperto, é muito justo, né? Eu estou uns quilinhos fora do meu peso e eu vou entalar lá na frente, queridos, não. Sabe quando diz o caminho estreito, ele significa que só você cabe naquele espaço. Não quer dizer que você vai entalar, que vai chegar no... Sabe quando você... Eu pensava assim, eu vou falar com o que eu penso, amém? Eu pensava assim, que o caminho estreito era aquele caminho que começava largo e ia estreitando. Eu chegando lá no finalzinho, não passava nada, nem uma agulha. Mas não é isso que a Bíblia diz, amém, queridos? O caminho estreito, ele diz assim, é para você passar, sem peso, sem entulho, sem embaraço, sem mochila, sem pecado, sem dolo, amém? É você, é aquele caminho estreito, é você e o Espírito Santo. É você na força do Espírito Santo, amém? E muitas vezes, queridos, esse sentimento que reporta você à solidão. Parece que você está naquele caminho tão estreito, parece que você está indo sozinho ali. Mas, queridos, de fato, você não está sozinho. O Espírito Santo está ali te ajudando. Ele está ali te amparando, te socorrendo, te puxando. Amém, queridos? Você é livre para decidir. Você é livre para escolher. Deus te deu. Sabe, queridos, quando algo bate a tua porta, você tem o poder de decisão, de dizer não para o pecado. Você é livre para dizer não para o pecado. Amém, queridos? Você é livre para escolher o que você vai fazer da sua vida. Se você vai dedicar a sua vida ao Senhor, se você vai entrar pela porta estreita, ou se você vai preferir se conformar com o padrão desse mundo e andar pela porta larga. É certo, você não vai sentir talvez solidão lá fora. Vão ser muita badalada, muita gente, muitos amigos. Mas eu quero que você entenda uma coisa.
chega a um ponto da vida dessas pessoas lá no mundo, nesse caminho largo, que eles vão sentir uma solidão que não é a solidão que de vez em quando tenta nossos sentimentos. Sabe, queridos? Porque de fato nós temos um amigo, nós sabemos, se nós ministrarmos a nossa alma, esse sentimento ele passa e vai. Agora, pessoas lá de fora, esse sentimento chega e se instala e provoca doenças da psique, sabe? Transtornos de humor e depressão e não sei mais o que, Sabe de onde vem isso? Solidão. Solidão por escolhas erradas, solidão por entrar por uma porta talvez larga, por uma aparência de gostoso, de lindo, mas chegou um momento onde a pessoa se viu só. E aí sucumbiu à decepção e adoeceu. Mas sabe, queridos, que nós não somos assim? A solidão pode bater, mas ela vai embora. Amém, queridos? Nós temos o melhor amigo de todos. Amém, queridos? E sabe, queridos, que as nossas emoções, elas são maquiavélicas, vamos dizer assim. Maquiavélicas vem de um escritor, o escritor do passado, que a gente lia, uns pensadores, né, da época do iluminismo, e é Maquiavel o nome dele, e ele era um cara que ficava questionando tudo, perguntando tudo, criticando tudo, e aí saiu a palavra dele maquiavélico, né? A palavra maquiavélico saiu dele, porque ele era um cara muito argumentador. E os nossos sentimentos, muitas vezes, eles são assim, maquiavélicos. Sabe aquela palavra que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse faço? Paulo estava tendo uma luta com a sua alma. Não era com o seu espírito. Paulo tinha nascido de novo. Mas Paulo ali estava crescendo espiritualmente, como todos nós aqui estamos, amém? Cada um de nós aqui está numa idade emocional, vamos dizer assim, numa idade espiritual diferente uns dos outros, amém? Uns nasceram espiritualmente faz 20 anos, 30 anos, uns nasceram 2, 4, 5, 10 anos, e isso também não é padrão para dizer maturidade espiritual, amém? Mas o que diz maturidade espiritual para nós é o quanto da palavra que você pratica, amém? É o tanto da palavra que você colocou para dentro de você e aquilo se tornou rema, amém? Aquilo se tornou revelação para você. Aquilo está dentro de você e bate o que bater em você. Você diz, não, isso aí não. Deu, acabou. Você está me entendendo? Então, é o tanto da palavra que você pratica que mostra a sua maturidade. E sabe, queridos, nós estamos num tempo de crescer espiritualmente. Amém, queridos? Está no tempo da igreja brasileira andar em sabedoria divina, andar em maturidade. A palavra de Deus diz, sabe, eu estava estudando essa semana a respeito desse assunto, mas lendo algumas passagens e vendo a respeito dos 10 mandamentos. E eu descobri, sabe, queridos, que os 10 mandamentos, eles não foram feitos para salvos. Né? Os 10 mandamentos no Velho Testamento de Êxodo não foi feito para salvos. Amém? Os 10 mandamentos foram feitos para homens, pecadores, para sinalizar que aqueles homens eram um povo da aliança, mas era um povo que estava endurecido. Então ele não foi feito para crentes. Aqueles 10 mandamentos foram feitos para aqueles que eram o povo judeu, e nós não somos povo judeu, amém, queridos? Sabe qual é o mandamento hoje para a igreja, para o Novo Testamento? Mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém? Esse é o mandamento novo. Esse é o mandamento para a nova aliança. É o mandamento para a igreja. Porque eu não sei se você compreende, mas se você amar, amor do tipo de Deus, amém, queridos? Você não rouba. Então esse mandamento, que eu acho que é o 4º mandamento, se eu não me engano, ele cai fora. Se você amar, você não adultera. Se você amar, você não mente. Se você amar, você não põe o nome de Deus em vão. Você está me entendendo? O amor
o amor. Amém, queridos? E esse amor é prático. Você diz, mas é difícil amar. Queridos, eu concordo, esse amor é difícil. É fácil o amor eros, o amor ágape, para os nossos filhos, o nosso cônjuge, o nosso pai e mãe. É fácil esse tipo de amor. Agora, o amor do tipo de Deus é o amor ágape. É um amor sacrificial. É um amor que não leva em conta a dor. É um amor que é um amor do tipo de Deus. Ele se entregou, a Bíblia fala, lá em João. Ele, por amor, ele se deu. Amém? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E esse tipo, Deus amou o mundo. Mas pense você, olhar lá fora, no mundo agora, e pense no tamanho do nosso Pai. Deus entregou Jesus Cristo para morrer por aquele que nesse instante deve ter roubado a bolsa de alguém na rua. Você está me entendendo? Deus entregou Jesus Cristo nesse exato momento, onde talvez um homem ou uma mulher está num motel adulterando a sua esposa, o seu cônjuge. Você entende? Nesse exato momento, alguém pode estar matando, tirando a vida de alguém, mas o sangue de Cristo foi derramado por esses também. Amém? Aí você olha, puxa, mas se fosse eu mandava um raio. É ou não é? Mas Deus não é assim. Ele ama. E o amor do tipo de Deus é um amor prático. Coríntios 13. Vamos lá. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, papai. Shekatarabasu-derecha. Aleluia. 1 Coríntios 13. Aí ele diz ali, eu passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé, olha aí, povo da fé, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor do tipo de Deus é paciente. Ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Amém? Até aqui. O amor do tipo de Deus é esse amor aqui. Amém, queridos? É um amor que talvez muitos de nós já está num nível bem legal, assim, de prática, vamos dizer assim. Amém? Você sabe que tem níveis, né, de prática. Eu pratico, tu praticas, ele pratica, nós praticamos, vós praticamos. Estou brincando aqui. Então, tem níveis, amém? Uns praticam mais, uns praticam menos. Algumas partes da Bíblia eu pratico mais do que o meu marido. Outras partes da Bíblia ele pratica mais do que eu. E assim somos todos nós, amém? Às vezes nós nos empatizamos com algumas partes da palavra e que a gente vai ser melhor nessas partes. Você está me entendendo? Mas a Bíblia não diz que nós temos que ser bons em umas áreas e outras não. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é o elo perfeito. E nós precisamos desse elo perfeito, ligar
toda a palavra, amém, queridos? Praticar toda a palavra. E quando nós amamos com o amor do tipo de Deus, nós conseguimos alcançar. Isso mostra, queridos, o quanto muitas vezes nós estamos sucumbindo aos sentimentos da nossa alma. Que nós começamos aqui falando sobre corpo, alma e espírito, né? O homem em 3 dimensões. E o corpo, a gente sabe que nós precisamos levar ele em sacrifício vivo, amém? Sujeitar ele ao senhorio de Cristo, levar ele domadinho. Mas a gente só consegue levar o nosso corpo em sacrifício domadinho se a gente crescer espiritualmente. E se a gente praticar a palavra, a gente vai amadurecer na alma também. Amém, queridos? Quando nós praticamos a palavra, nós estaremos trazendo um up para nossos sentimentos, para nossa alma. Nós começamos a vencer sentimentos que outrora nós não conseguíamos. Amém, queridos? Sentimentos vêm, mas eu pratico a palavra. Eles vão embora. Sentimentos vêm, outros vêm, eu pratico a palavra, eles vão embora. Mas de fato, nós vamos lutar contra eles a vida toda. Amém? Quando nós pensarmos que nós lutamos contra todos os pensamentos do maligno, contra todos os sentimentos ruins, nós não estaremos mais aqui. Amém? Mas de fato, isso é o desenvolvimento da salvação da nossa alma. Amém? E nós não vamos desenvolver a salvação da nossa alma enquanto nós não praticarmos alguns princípios básicos, elementares da palavra. E sabe, queridos, que essa palavra de Coríntios 13, quando fala sobre o amor, ela é profunda e ela deve tocar os nossos corações profundamente. É uma palavra que deve nos construir. Sabe, às vezes nós somos muito bons em muitas áreas e podemos amar muitas pessoas à nossa volta e sermos bons nesse tipo de amor. Mas às vezes aquele amor que você é exigido de ti, que você precisa se esforçar, você sucumbe aos sentimentos. Você está me entendendo? Sabe aquela pessoa, às vezes, que fica junto contigo, às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é um colega de trabalho, que diariamente, né, fica ali contigo. Sabe, queridos, que é esse ferro, tem um Provérbios que fala que ferro com ferro se afia. É esse ferro que vai nos afiar. É aí que nós temos as oportunidades de fazer diferente. Sabe, chega um ponto da nossa vida que às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu vejo sempre em algumas áreas, parece que está lá na frente e de repente, puf, parece que tudo aquilo que foi praticado, vem um sentimento, pastora, peca, eu peco, não peco voluntariamente, obviamente, mas sim, estou no trilho de crescimento, amém? Todos nós. Mas sabe, queridos, que é tão confrontante quando a gente vai para essa palavra sobre o amor e a gente olha isso e se pega em alguma coisa que você achava que você estava legal, venci, e quando você se pega saindo da sua boca alguma coisa que não combina com aquilo que Deus diz. Você sabe? Sabe o que eu estou falando? Vocês estão tão sérios para mim. Não me julguem. Oh, meu Deus, não estou aqui. Não cometi nenhum pecadão assim. Também, né? Não é isso tudo aí. Oh, calma. Amém, queridos? Mas sabe, queridos, eu tenho meditado sobre isso e eu tenho entendido. Eu entendi estudando essa palavra. Que às vezes, quando nascemos de novo, o nosso espírito nasceu, e às vezes nós chegamos até um limite de conhecimento e entendimento do Senhor, amém? Nós meditamos na palavra, buscamos conhecer, sabe que meditar é diferente de ler, amém, queridos? Ler é uma coisa, você pode ler a Bíblia, e essa leitura da Bíblia pode servir para muita coisa, mas a meditação dessa palavra, ela deve, obrigatoriamente, redundar em prática. Amém? Porque ou você nasceu de novo,
ou você fez de conta, porque é impossível você meditar na palavra, não ser confrontado com ela e não querer fazer a coisa certa. Porque esse desejo não vem de nós. Esse desejo vem do próprio Espírito que em nós habita. Amém? Porque nós mesmos não vamos querer entregar nossa carne em sujeição. Nós mesmos não temos desejo de orar, de ler a Bíblia. Por nós mesmos, nós não temos a predisposição e a iniciativa para perdoar quem nos pisa no calo, quem, entendeu? Quem caluniou, quem fez mal para a gente. E não vem de nós. Quando nós tomamos a iniciativa de perdoar, quando nós tomamos a iniciativa de ler, de orar, essa iniciativa ela só pode vir do seu interior. Amém? Porque não tem como nós, seres humanos, ter esse desejo originalmente da nossa própria alma ou carne. Não. A carne vai querer comer e dormir, comer e se regalar, entendeu? Pular, dançar, rir, entendeu? Fazer tudo que ela tem vontade. Mas a gente sabe que consequências depois vêm, amém? Então você segura, eu te amo. Amém? Então você segura. E a alma, queridos, é a mesma coisa. Os sentimentos, eles vêm. Os pensamentos, as sugestões do inimigo, elas chegam. Nós sempre falamos aqui, eu vou falar de novo. Faz tempo que eu não prego, então vocês me ouçam de novo. A gente sempre fala isso no Rema, né? Que eu não posso impedir que passarinho sobrevoe minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho. Amém? Então, assim são nossos pensamentos. Nós não podemos impedir que esses pensamentos negativos, pensamentos ruins, cheguem né, na nossa cabeça. Mas nós podemos e devemos impedir que esses pensamentos façam ninho. Porque pensamentos, queridos, quando nós lemos a palavra de Hebreus, aqui 4, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes e é apta para dividir juntas e medulas, a alma do espírito, pensamentos e propósitos do coração. Eu acho bem interessante essa palavra porque pensamentos e propósitos do coração, ele liga uma coisa na outra. Coração é o nosso espírito humano recriado. Nós podemos entender na palavra que quando Paulo fala do nosso espírito, novo espírito, nosso novo espírito criado em Deus, nova criatura e coração, no Novo Testamento, está referindo a mesma coisa, amém? Então quando Paulo ele diz aí em Hebreus, pensamentos e propósitos de coração, existe um momento onde eu posso cortar essa linha. Porque, queridos, quando pensamentos negativos chegam e nós damos vazão para esses sentimentos, ao invés de nós renovarmos a nossa mente com o lavar e regenerador da água da palavra, amém? Quando nós deixamos de renovar a nossa mente, os pensamentos eles chegam e eles vão ficando por ali. Eles vão ganhando espaço, eles ficam rondando, e a gente não vai substituindo, ele vai ganhando espaço, ele vai avolumando, como um fermento, ele vai tomando conta, e quando a pessoa se dá conta, aquele pensamento, ele já poluiu até as emoções ali, e as emoções, o pensamento, e de repente até a vontade já sucumbiu. Você está me entendendo? Então quando a nossa alma, o pensamento, a vontade e as emoções, ela sucumbe a um pensamento torto, errado, nós estamos a um passo de produzir algo errado. Porque pensamentos e propósitos do coração, quando esse pensamento errado, ele se alinha com a vontade e as emoções, a qualquer momento, a gente diz que o pecado, ele não é da noite para o dia. O pecado, ele leva esse tempo, amém? De contaminar a alma toda, as 3 áreas da nossa alma, pensamento, vontades e emoções. E aí, quando ele completa essa poluição, ele faz esse ninho, então o pecado, ele faz a ocasião. O diabo, né, ele é esse ladrão que ele vem e ele faz a ocasião. Ele lança. E aí você está com
A alma toda suja, contaminada, poluída, tomou conta. E aí o pecado veio, a sua vontade já está corrompida. Você entende? A vontade dentro da alma já está corrompida. O pecado passou, você caiu. Você está me entendendo? Então, esse momento da chegada dos pensamentos, até ele cair no coração, é o tempo exato para você fugir. Amém? Fugir da aparência do mal. Mudar, transformar, renovar a sua mente. Fazer alguma coisa. A tua carne está toda corrompida. Jejua. Mata ela. Entendeu? Mata ela. Os teus olhos estão olhando coisa que não presta. Tira o que não presta da tua frente. Fecha os teus olhos. Sai de perto. Corre. Amém, queridos? Fecha a porta. Não dá espaço. Ou na área dos sentimentos. Vem o sentimento, você está ali, chicotada e chicotada, apanha e apanha e pisa no calo, é daqui, dali, e você vai ficando, eu não mereço. Ai, coitadinho de mim. Ai, pobrezinho de mim, eu nem consigo me levantar, eu tomo outra bordoada. Sentimento de autocomiseração. E esse sentimento, ele vai adoecendo as tuas emoções. E aí você vai sentindo pena de você mesmo. Você vai achando, pobrezinho de mim, aquela pessoa é má. E aí você já partiu para o outro lado. Aí começa com a autocomiseração, que é pena de si mesmo. E aí você parte para a acusação, parte para a síndrome de Adão. Aí você diz, não, mas aquela pessoa está me machucando. Aquela pessoa está me ferindo. Aquela pessoa está me batendo demais. Eu nem mereço. É culpa dela. Olha, eu estou desse jeito. É culpa dela. Meu ministério não flui por causa daquela pessoa. Eu não estou conseguindo fazer nada, porque está só no meu ouvidos, e aí você parte para isso, e aí você começa com outro, e daí vem queixa, vem murmúrio, e aí vem crítica, e aí quando você vê, você está... E aí tem pessoas que sucumbem nesse momento, porque os pensamentos, eles começam a pensar, muita coisa vem, e aí tem uma atividade cerebral tão grande, a pessoa adoece. Aí pode vir uma doença física, ela pode adoecer emocionalmente, choro compulsivo, não dorme, ou come demais, ou come de menos, e aí começa um montão de coisa. Você está me entendendo? Sabe, queridos, o ser humano não é complicado com a luz da palavra. Isso é real, é muito real. Eu não estou pregando aqui teoria que eu aprendi, que eu li na Bíblia. Também é coisas que eu estudei, que eu meditei na presença de Deus. Mas eu experimento essas coisas. Eu sei muito bem quando as minhas emoções sucumbem e o pecado, ele dá oportunidade e eu pimba. Eu sei. Sabe, queridos, quando o pensamento fica 2, 3 dias ruminando em algo que não deveria ter ruminado. Nós precisamos lutar e discernir os nossos pensamentos. Todos os dias. Todos os dias nós recebemos sugestões e pensamentos errados. Todos os dias. De julgamento, de crítica, de condenação. Sabe, queridos, quando o Tiago fala sobre raiz de amargura, é sério. A raiz de amargura, ela provém de falta de perdão. E a falta de perdão é o que tem corroído o povo de Deus. Tem corroído. Não é só o povo de Deus. Lá fora, então, nem se fale. Mas eu estou falando para o povo de Deus, amém? Então, nós precisamos discernir os sentimentos. Nós precisamos pensar no que nós estamos pensando. Você entendeu? Nós precisamos dar uma paradinha e pensar sobre o que nós estamos pensando. Quanto tempo do meu dia eu gasto pensando nas coisas que são do alto? Nas coisas que ele diz, nas coisas que a palavra fala a meu respeito. Quanto tempo do dia a gente gasta pensando naquilo que Jesus fez por mim, no amor de Deus por mim, no amor que Ele pede de mim? Quanto tempo eu gasto pensando em mim mesma, na minha dor, no meu sacrifício, no meu morrer, na minha cruz? Quanto tempo do dia eu passo pensando
apontando e dizendo aquela pessoa. Quanto tempo do dia nós passamos remoendo sentimentos? Quanto tempo do dia? Isso vai mostrar para você o nível de maturidade espiritual que você está. Se você passa a maior parte do teu dia criticando, amargurando, espetando, cobrando, exigindo os teus direitos, a tua vontade, isso e aquilo, vocês têm se mostrado imaturo espiritualmente. Está muito carnal e precisa crescer. Eu sempre digo isso. Não, estou falando essa frase da aula. Fruto do Espírito. Então, queridos, é verdade, sabe? Nós precisamos discernir esses pensamentos que chegam. É a base do nosso sucesso. Porque aquilo que eu faço com a palavra, ela deve ser diária, sabe? Meditar na palavra a tal ponto que essa palavra ela está escrita dentro de você. Vez por outra, como eu, dá uma deslizada com a boca, alguma coisa que sai sem pensar, é uma coisa compreensível. Você me entende? Mas dependendo do nível que a gente está em Deus, já é imperdoável. Eu vou dizer para vocês. Nós não devemos nos permitir. Sabe que às vezes, eu ouço muitas pessoas e às vezes eu ouço isso, mas eu estou cansada. Eu já disse isso. Mas eu estou cansada. Sabe? Sabe o que é dizer eu estou cansada? Você começa a dizer eu estou cansada. Dali a pouco você se sucumbe. Cedi ao cansaço. A boca fala, o reino do Espírito trabalha para cumprir. Você sabia disso? Que da nossa boca tem poder de bênção e de maldição. Nós atraímos para nós mesmos aquilo que nós falamos. Confissão positiva. Lá vem ela falando sobre confissão positiva. Amém. Se você quer chamar isso de confissão positiva, a palavra é positiva. Eu não ouvi a palavra dizer, fale coisas ruins e você vai colher coisas boas. Não, eu vejo pelo contrário, a palavra dizendo, fale aquilo que está de acordo com a palavra e a sua colheita vai colher do fruto dos seus lábios. Pronto. Estou misturando aqui os versículos tudo. Mas é exatamente isso. Amém, queridos? É isso mesmo. Você está me entendendo? Então nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por trabalhar a nossa alma, que é uma das dimensões do nosso espírito. E quanto mais nós desenvolver a salvação da nossa alma, é mais da prática da palavra. E quanto mais da prática da palavra nós temos, mais maduros espiritualmente nós estaremos. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir tormenta, tempestade. Mas sabe de uma coisa? Você não vai sucumbir a sentimentos. Sabe de uma coisa? Você não vai sucumbir às sugestões do capeta. Sabe de uma coisa? Quando nós somos maduros espirituais, nós nos firmamos naquilo que cremos e nada nos abala. Nada. O vento passa. Mas sabe, eu anotei, eu achei tão interessante, eu estava... É uma frase da Aretha Reagan que ela diz... Agora perdi até a anotação que eu tinha, nem sei onde ela está. Está aqui. Ela diz assim: o dia da recompensa sempre chega. O dia da recompensa sempre chega. Amém, queridos? André Valadão tem uma música que chama Aliança, e ele fala naquela, que nós temos uma aliança de amor, sabe, queridos? E ele fala no meio daquela música, que depois de uma tempestade, Deus põe um arco-íris no céu para dizer, eu tenho uma aliança com você.
Sabe, queridos, se nós olhar no meio das tribulações, no meio da tempestade, nós olharmos para o Deus Todo-Poderoso, o qual fez uma aliança conosco, não fomos nós que fizemos essa aliança, você sabia? Que a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Ele decidiu, Ele nos achou onde nós estávamos e Ele fez essa aliança de amor conosco. Amém? Ele tem uma aliança conosco e essa aliança, no meio da tempestade, no meio da solidão que você possa estar sentindo, no meio de toda a ira, no meio de toda a revolta, no meio de toda frustração, no meio de todo sentimento errado que você pode sentir, você pode ter certeza, a recompensa, se você se mantiver firme na palavra, na convicção de quem você é em Cristo, o dia da recompensa chega. Sempre chega. E eu sei disso. Eu já vivi isso. E sei que ainda vou viver muitas. A recompensa chega. Vale a pena perseverar. Vale a pena trabalhar o nosso interior, moldar o nosso interior. Vale a pena tirar alguns minutos e meditar na palavra de Deus. Sabe, queridos, às vezes eu me levanto da cama, às vezes tem uma coisa urgente para fazer, e se eu não consigo pegar a palavra, esses dias eu peguei e botei a Bíblia lá enquanto eu almoçava, e isso eu faço, mesmo que eu leia a palavra de manhã, às vezes eu boto louvor, eu geralmente boto louvor, gosto muito do louvor, mas quando eu percebo, sabe, que o meu espírito está sedento, o meu espírito precisa mais da palavra, eu pego e ponho palavra. Eu estou fazendo almoço e estou escutando. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E Paulo diz, e foi assim. E eu fico escutando. E a minha fé é aumentada. Amém? E nós precisamos da palavra. Queridos, não pense você. Ninguém é melhor do que ninguém. Sabe? Para achar que vai avançar espiritualmente, amadurecer espiritualmente, sem dedicar um tempo à leitura da palavra, à meditação da palavra, a ouvir essa palavra que nos transforma. Ninguém consegue. E sabe de uma coisa, queridos, quando eu me olho no espelho, ainda que eu me veja com muitas coisas para acertar, mas ainda eu me comparo com o tempo passado e eu digo, quem te viu e quem te vê? Eu já posso contemplar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu já posso contemplar as lutas, as tempestades que venci e recebi recompensa porque permaneci firme e fiel. Vale a pena, queridos. Vale a pena, nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Eu queria que você abrisse Salmos 91. Aleluia, Jesus. Mas o que tu está falando parece tão difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você domar a tua personalidade, domar os teus sentimentos é da noite para o dia. Não é. Mas eu garanto para você que se você praticar, você vai conseguir. Amém? Porque a mesma coisa que exercício. Eu estou tentando fazer exercício lá em casa. 5 minutos em cima do trem. Quando chega 5 minutos, eu estou de língua de fora, toda molhada. Deus, chega. Desci, eu tô... Aí eu fico lá, ou subo os 4 andares da minha casa, eu chego lá em cima. Mas sabe de uma coisa? Que se eu perseverar, esses dias eu cheguei até 10 minutos, aleluia, né? Eu vou conseguir chegar a meia hora, em nome de Jesus. Tenho 2 esportistas aqui, hoje, eles são do Verbo da Vida, um é de Aracaju, e o outro é de Pernambuco, e agora eles são de Caxias, não, ainda o de Aracaju está só de passagem, de visitante, né? Eles são do Verbo da Vida das suas cidades, vocês são bem-vindos, viu, queridos? E eles são atletas, eles sabem o que eu estou falando. Provavelmente o tempo de treino de vocês, quando vocês começaram, os primeiros tempos
Foi osso, como a gente diz, né? Dói a panturrilha, dói a coxa, dói a panturrilha, dói aqui, dói ali, é ou não é? Tem que fazer esforço. Depois de um certo tempo, o negócio pega, né? Pega valendo, vai correndo, você nem percebe mais, né? Que o treino estava puxado. Você dá aquela... Assim nós somos espiritualmente. Tem um tempo de esforço que você tem que... eu estou ali, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra, a minha máquina está cheia, eu tenho que botar no varal. Tu és o meu refúgio, eu esqueci de botar tirar a carne do congelador. Mas ele o livrará do laço, meu Deus, está na hora de buscar a criança na escola. Oxe, você já viveu isso? Poxa, aí você volta lá para cima e diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. E aí você vai meditando, tu és o meu refúgio. Tu é a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu vou encontrar refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Entrei. Amém. Agora, exercício. Às vezes você faz por desencargo de consciência, religião. Tem que ler um versículo hoje. Então, acordei de manhã, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Deu, pronto. Chega de noite, o que tu leu? Não me lembro. É só comigo. Queridos, nós precisamos meditar mais e verdadeiramente descansar à sombra do Todo-Poderoso, descansar a nossa alma, deixar com que os pensamentos e os sentimentos, eles não tomem o lugar daquele que você entregou. Sabe que quando você entregou a sua vida para Jesus, você disse, ele é meu dono. Senhor significa dono. E se ele é meu dono, ele é meu dono. Então preocupação não cabe mais a mim. Ansiedade não cabe mais a mim. Se ele diz, vem para mim, ele diz, vamos ler Salmo 91, meditar? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Foi embora a solidão. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Foi embora as acusações do diabo. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Pode pisar no calo, mas eu estou guardada em Deus. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Deus conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu clamarei a ele,
e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhes mostrarei a minha salvação. O dia da recompensa chega. O dia da recompensa chega. Amém. Jesus tem marcas no corpo. Paulo apresentou as marcas, as feridas, por amor ao evangelho. Ele foi fustigado mesmo, ele foi castigado, ferido, ele foi preso, humilhado, mas sabe de uma coisa, quando chegou o final ele disse, haha, eu cumpri a minha carreira, guardei a minha fé, aleluia, é isso que Deus pede de mim e de você, amém, queridos? Nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer, amém? Nada pode nos derrotar a não ser nós mesmos, e esse nós mesmos que nós falamos é a alma, não é seu espírito, amém? Você tem que saber que o seu espírito é forte, o seu espírito é grande em Deus, o seu espírito está habitado pela Trindade de Deus, e se a Trindade de Deus habita em você, por que você tem que sucumbir às coisas da sua alma? Diga não. Diga sim para Jesus, sim para a sua palavra, sim para o Espírito Santo de Deus, sim para a alegria do Senhor que é a minha força, sim, 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 amém. Vamos ficar em pé? Oh, aleluia. Eu quero nesse momento que você ore um pouco em línguas, que você comece a orar em línguas. Por que ela pede tanto que eu ore em línguas? Queridos, a oração em línguas é um presente de Deus para todo crente. É a nossa oração que chega aos céus imediatamente. É a oração onde o Pai compreende perfeitamente. É a oração que eu não sei fazer, o meu espírito ora de fato. Amém? Por isso devemos orar em línguas todo tempo, um bom tempo por dia. Orar, orar, orar. Sabe, queridos, muitas vezes eu estou em algum lugar, se eu orar em línguas, posso escandalizar ou ser debochada, sei lá. Sabe que eu posso orar em línguas em silêncio também? Eu oro em línguas em silêncio, funciona, funciona. Se o seu entendimento está com esse intuito de crescer, amadurecer espiritualmente, não abrir a sua boca para se justificar ou coisas desse tipo, ore em línguas. Mas ore mesmo, pense, os teus pensamentos devem estar ocupados o tempo todo pela bondade de Deus, amém? Deus é bom, 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 Deus é bom.